habilidades de ação do presente que a pessoa precisa desenvolver. E os Mindfulness Design, todos que nós temos, eles respondem a isso para desenvolver muitas dessas habilidades através dos diversos módulos. E esse módulo em específico atua mais especificamente sobre 4 dessas habilidades do futuro. Ok? Muito bem. Então vamos ao nosso módulo. A aula anterior nós tratamos da mudança de hábitos e essa aula, que é o workshop 2, vamos tratar sobre cérebro e respiração. Legal. Se forem tendo dúvidas, vão me falando, tá bem? Bom, quais são os 2 principais pontos que nós queremos endereçar e desenvolver e conquistar com esse workshop? Primeiro, quais são os possíveis estados mentais que nós, humanos, humanoides, podemos conquistar e qual é o impacto disso no bem-estar e na performance? E também, como entrar rapidamente em um estado de bem-estar muito grande. Tá? Esses são os 2 principais pontos que nós queremos identificar hoje. Legal, mas antes, como nós normalmente fazemos, vamos revisar o desafio dos últimos 7 dias. Claro. Talvez eu tenha dispersado aqui. Vou explicar lá o Beyond, né? E o Beyond, então, é uma questão desse biohacking, assim, como chegar de maneira rápida. Não de maneira rápida, mas como hackear, como desenvolver, alavancar um maior potencial humano. Não só para bem-estar e combate ao estresse, mas além do estresse e além do bem-estar. Vai ficar bem claro daqui a pouquinho. Tá. Eu não falei mesmo. Deixei no ar, deixei no suspense. Tá, mas antes da gente entrar nesse novo tema, que é esse workshop de hoje, a gente sempre revisa o desafio que foi proposto, né, 7 dias atrás. E, no caso, era o desafio da reprogramação de hábitos por 7 dias. Quem chegou a fazer o seu e se fez, que tipo de insight, aprendizado sobre si mesmo você conseguiu conquistar? Ninguém fez? Luz, eu já fiz essa aula umas 4 vezes, como aluna. Como aluna. E cada vez fica mais fácil. Eu gosto disso, assim, eu uso esse exemplo muito com os alunos. Porque acho que a intenção também é que o aluno refaça, né, o programa, porque a gente está se aprimorando. E cada vez eu escolho um hábito diferente ou consigo sedimentar mais a incorporação de um novo hábito, porque você vê as mesmas coisas de uma ótica diferente, né? Eu fiz aula com você, fiz aula com o Will, fiz aula com o Elô, e é bem legal isso, assim, essa evolução, principalmente quando a gente está receptivo, né, para algum tipo de mudança. Então, está cada vez ficando mais fácil. Legal, boa dica, né? Até o seu exemplo pessoal, sempre exemplos pessoais funcionam muito bem. Então, só, né, da Laurinha falar, poxa, já fiz isso ali 4 vezes e cada vez eu tive uma percepção diferente, tive um aprendizado diferente, um desenvolvimento diferente. Isso já deixa implícito a dica para o aluno, que é legal ele fazer mais de uma vez. Joia. O que mais? Eu fiz em dupla com o Carlão, foi bem produtivo. Deu um reforço, um suporte legal fazer em dupla. Eu senti bastante esforço para colocar em prática o exercício e vejo que vai ser importante seguir fazendo para realmente consolidar esses novos hábitos. Joia, consolidar o hábito, né? Então a gente começa a perceber em 7 dias uma mudança, a gente sente aquela satisfação, né, do início da mudança, mas ainda falta isso que o Antônio falou, foi perfeito, né? Consolidar o hábito, o novo hábito. E Carlão, diga. Eu queria só reforçar o que o Antônio falou, que quando a gente gera esse compromisso com alguém, né, com uma outra pessoa, a gente acaba se cobrando mais também, né, porque a gente assumiu uma responsabilidade. Embora a gente não tenha feito, acho que 100% do que nós gostaríamos, a gente tinha que dar satisfação não só para si mesmo,
mais para o outro, né? Então acabou sendo legal, a gente trocou algumas ideias, tudo, como todos os treinamentos em grupo que nós já fizemos, acabou tendo uma força maior, acabou se apoiando na egrégora. Você sabe que isso que você acabou de falar, Carlão, é uma coisa, a gente acabou de ter uma conversa aqui individual com quase 70 alunos nossos aqui, né? E para entender uma série de coisas. E tem um termo em inglês que se usa, se chama accountability, que é exatamente isso que você acabou de falar. Quando tem alguém te acompanhando, alguém te cobrando, né, entre aspas, alguma coisa, isso tende a funcionar mais do que se você estiver fazendo sozinho. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um valor, um ponto de venda desse trabalho. Ou seja, o aluno, né, ou o candidato aluno de uma consultoria individual ou em grupo, ele vai ter esse trabalho que vai partir de você, né, você é instrutor, de accountability, ou seja, você vai acompanhar o cara na jornada de transformação dele, cobrar e checar e fazer follow-up, etc, etc. Então, isso a gente percebeu que tem muita gente que resolve fazer esse trabalho conosco na escola e muitos deles acabam optando pelo plano mais alto nosso, que é o de $3, $4, $5 por mês, porque o cara quer um nível de accountability com ele muito alto. Então, quando você ouve isso, a pessoa dizendo que ela quer isso, é um alerta muito positivo de que aquela pessoa é muito provável que ela faça 100% a consultoria individualizada ou nesse formato, que ela faz em grupo, boa parte, mas ela tem um encontro mensal individual, né, que já dá um aluno de um valor muito bom, né, $345 já é um valor bastante bom. E para uma aula persona só, né? Então, bem observado, Carlão, esse ponto ele é forte. Mais alguma coisa? Senão a gente avança. Então, vamos avançar. Primeira reflexão. Vem junto dois tipos de coisa. A gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas que se interessam por esse módulo, a busca básica que a pessoa, de alguma forma, está procurando é gerenciar estresse, ansiedade, frente ao quê? Ao mundo VUCA, né? Esse mundo incerto. Se algum de nós aqui disser que não está tendo algum nível de ansiedade, que a gente acha que a ansiedade é só para gente maluca, com problema. Não. Qual de nós aqui, por conta da pandemia, não teve aí, ou ainda não está com ansiedade frente à incerteza do futuro? Quem não teve ansiedade durante a pandemia está fazendo pandemia errado. A pessoa não entendeu o que está acontecendo. Está errado. Não entendeu o que é pandemia e os riscos. Então, assim, a gente que trabalha com isso, a gente sente algum nível, tá? A gente não sente num nível maluco, que vai precisar tomar remédio, nada disso. Mas a gente sente. Imagina uma pessoa que não tem os recursos, né, que nós temos para perceber e já trabalhar, né? Então, tem que se colocar agora dessa forma, né, como aluno. Então, vamos lá. Com que frequência você sente esse estresse, essa ansiedade causada por esse mundo acelerado, complexo, incerto em que vivemos? E depois, quais são os gatilhos que você percebe que geram isso em você? Geralmente tem alguma coisa, quando acontece, dá aquela disparada nisso na gente. Pode ser que a gente saiba lidar bem com isso, mas não quer dizer que a gente não sinta. Então, vamos lá. Quem quer falar sobre isso? Eu tenho uma dúvida, Gus. Posso falar? Eu estou com dificuldade de câmera aqui. Vocês estão me ouvindo? Claro. Sim. Eu conversei com algumas pessoas sobre essa questão da ansiedade. Eu já apliquei a aula do módulo em 2 pessoas. E eu senti que existe o termo ansiedade. As pessoas, elas identificam como ansiedade coisas diferentes.
Então, eu sinto uma necessidade de definir o que é ansiedade, sabe? No nosso contexto, assim. Isso, se alguém já passou por isso, ou eu tive azar, sei lá. Pode acontecer, sim, Denise. E uma coisa que a gente, não sei se você percebeu, né, ao longo dos vários módulos que a gente ministra, essas perguntas, essas questões, a gente deixa para definir depois, para a gente não se gestionar e deixar aberto para a pessoa primeiro ela falar o que ela quer. Aí depois a gente, até pegando o seu gancho, a gente pode ir um pouquinho mais específico para isso, tá? Então nesse momento eu não definiria nada, deixaria aberto, deixar a pessoa falar o que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente, e que aí cada um pode interpretar realmente, né, de uma maneira, até manifestar de maneira diferente. Talvez a manifestação seja diferente, né? Mas quando a gente começa a falar de gatilho, aí começa a ficar claro o que é que acontece e, pum, dá aquela disparada. Tá bom. Obrigada. Posso compartilhar? Uhum. Vamos Para lá, mim é vou botar a estrelinha aqui, ó. Falta de autonomia. Isso me causa estresse e ansiedade, mas não importa se é estresse ou ansiedade, é uma insatisfação ali, uma coisa, né? Falta de autonomia e processos travados. Isso também me chateia bastante. Legal. E sim, isso pode ser uma fonte clara de ansiedade, sim, porque você fica ansiosa com aquilo, né? A gente tende, às vezes, a ligar a ansiedade só a coisas muito pesadas, né? Não precisa ser. Pode ser isso que a Elô falou. E isso faz parte desse processo que a gente quer trazer nesse momento, que é a percepção, a consciência sobre essa questão que, às vezes, a gente sempre sentiu. Putz, agora que a Elô falou que eu percebi. Eu também tenho isso, né? Enfim. Que mais? Já pensando agora com essa cabeça bem aberta, pegando esse excelente exemplo que o Elô colocou. É a sensação de que às vezes não vou dar conta de tudo que eu planejei fazer, assim. Isso é uma coisa que me gera ansiedade. Legal. Boa. O que mais? Para mim, a ansiedade está muito relacionada com o e se. E se acontecer tal coisa? E se eu não conseguir? E se é sempre, para mim, a frase que precede uma crise de ansiedade, assim. Legal. Para mim está muito ligado, até falando meu pessoal, assim, para mim está muito ligado a quando eu tenho, sei lá, algum desafio muito grande a se conquistar e, claro, dificilmente a gente não está sozinho nessa, né? A gente está sempre em grupo, trabalhando em grupo, e eu me comprometi, ou eu preciso resolver a coisa numa determinada velocidade e o grupo está em outra. Isso me gera um nível de... Esse gap me dá um nível de ansiedade e aí me gera impaciência e isso é muito ruim. Então, é uma outra nuance, por exemplo. Para mim é o sofrimento das pessoas à volta, que eu gosto, que eu amo, sobre o qual eu não tenho absoluta nenhuma possibilidade de minimizar, de diminuir, ou enfim, resolver. Então, para mim está muito relacionado a quando as pessoas à volta têm questões que não são minhas diretamente e que eu tenho que fazer as pazes, que não é meu aquilo, e isso me gera bastante ansiedade, né? Hoje já menos, assim, mas já foi uma questão muito, muito complicada, tá? Muito séria, inclusive de outra bem séria, a questão de ver pessoas talentosas, tem muito potencial, mas que são diamante, eu chamo de diamante preguiçoso, cheio de talento, mas tem preguiça, covarde, e não quer, mas esse talento tem talento, mas eu não quero desenvolver isso. E aí lidar com uma pessoa ter um talento e
talvez porque eu seja meio um pereba, assim, né? Tudo eu tenho que fazer muita força para conseguir as coisas, das pessoas conseguem fácil, eu desdenho o seu talento, isso é muito complicado para eu lidar. Dá raiva, né? Dá. Boa. E legal que todo mundo já está colocando até o gatilho, né? Legal. Diga aí, Tiziano. O que deu para pegar aí a fala de cada um é que há, entre aspas, uma regra geral. Sempre que a capacidade de resolver a questão ela é colocada à prova, a pessoa fica... Falo por mim mesmo e pela leitura que eu fiz das outras pessoas. Eu fiquei na dúvida se eu vou conseguir, porque depende do outro, porque eu não tenho tempo, porque o compromisso assumido foi maior. Enfim, toda vez que a minha capacidade ela é questionada, eu entro em autoquestionada, né? Eu entro em ansiedade ou estresse, né? Legal. Deu essa impressão. Joia. Enfim, a gente poderia abordar esse ângulo dessa falta de bem-estar mental de diversos ângulos. Mas esse é definitivamente no momento que mais pega, né? E a gente perfil, a gente não está falando de gente que precisa de tratamento, nada disso. Estamos falando de gente perfil, né? Pensando aqui quando a gente estava com a escola aberta, né, que ainda está fechada, cada 10 que entravam na escola, 8 comentavam sobre ansiedade. E aí você fala, então é gente que está no bico do corpo. Não, é gente bem sucedida, gente está muito bem, obrigado. Mas o cara é uma pilha de ansiedade e estresse, uma pilha de ansiedade e estresse. Então, é muito mais comum do que a gente acha e do que a gente gostaria, né? E todo mundo que é muito forte, né? Muito... o cara é o líder ali da empresa, não sei o quê, ele não pode, né? Como assim eu vou dizer que eu tenho ansiedade? Mas tem, quem que não tem? E às vezes tem picos maiores ou menores. Legal. Então, agora, para você, instrutor, que vai ministrar esse workshop, esse pedaço é para gerar consciência do processo. Para a pessoa se conscientizar que ela tem sim isso. Se ela não se conscientizar, não tem como ela entender e resolver, né? E vendo o exemplo uns dos outros, a gente vai para aquilo que a Denise comentou. Ou seja, como é que eu defino isso? Tem milhões de formas que isso pode se manifestar. O Fabiano colocou uma ali no chat muito boa, que é esse deslocamento da consciência para o futuro. Em vez de viver o presente, estou deslocando para o futuro. Não é à toa que mindfulness, viver no presente, está tão em moda, está tão forte. Por conta de qual problema? Ansiedade. Essa é a lógica básica. O Gabriel Garcia Roça, esse psicanalista, ele fala sobre palavra e verdade na psicanálise e na Grécia Antiga. Virei nerd, né? E ele relaciona esse deslocamento de consciência à dor física, inclusive. E ele fala assim, ele usa eu guardei com sinestésico, guardo essas coisas, né? É quase como, nós somos quando a gente está em mindfulness, nós somos um ser íntegro, inteiro. Quando eu me desloco a minha consciência para o futuro, é como se rasgasse um pedaço de mim, porque a consciência é uma coisa só, ela se rasga e vai para lá e eu fico lá querendo estar lá, só que o meu corpo demora para chegar, então eu fico numa tensão que gera dor física. Então por isso que é ilusório, mas é real, que dói de qualquer forma, que é a mesma lógica para o passado, né? Que é o saudosismo, a melancolia, quando eu rasgo e vou com a consciência para o passado. São coisas diferentes, mas elas geram esse desconforto físico, por isso que as pessoas sofrem, tem até crise de ansiedade, eventualmente. Boa. Muito bom. E a Rê colocou aqui no chat uma boa também, ó. Para mim, ansiedade, estresse é ter um leque de opções muito grande com pouco tempo / informação para decidir. Muito bom também. Legal. Vamos avançar. E agora, uma segunda reflexão. Com que mente sobrecarregada, em inglês o termo ele é melhor, né? Que é uma cluttered mind, que é uma mente sobrecarregada, com excesso, com pouca clareza, enfim, não tem uma palavra, pelo menos em português,
que designe sobrecarga e falta de clareza, né? Então, vamos entender isso, sobrecarga mais falta de clareza, ok? Com que você sente que a sua mente está. Então, com qual frequência você percebe isso e quais os gatilhos que geram isso? Essa é uma segunda reflexão, uma segunda percepção sobre essa questão do bem-estar mental. Pense um pouquinho. ¿Cuál es la palabra en inglés? Cluttered. Clutter? Cluttered. C-L-U-T-T-E-R-E-D. Cluttered. Ok. Clutter é bagunça, é sobrecarga, mas traduzir como mente bagunçada... Entulho mental. Entulho, É que não são palavras que a gente usa, né, para isso. A gente usa mais sobrecarga, mente cansada, mente sem clareza. Enfim, é tudo isso. Sem clareza, entulhada, cansada. Também se usa fog, né? A mente foggy mind. Também se usa muito isso. Tá. Então, com que frequência você sente isso? Esse troço. Vou colocar troço aqui, que sua mente está com esse troço. E identifica o gatilho que gera isso. O gatilho seria a causa? O fator que é a causa, exato. Uma situação. Quando acontece, pum. Será que é causa, Gus? Porque causa, para mim, é uma coisa mais profunda, assim. Causa no sentido de o acionador dessa sensação. O gatilho é que faz com que o disparo aconteça, mas a causa mortes é a bala, né? Tipo, sei lá, tô fazendo uma... O gatilho é só aquela pedrinha que faz tropeçar. A causa é que a pessoa está viajando na maionese e não prestou atenção. É o evento, é a situação. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo meu. Que me gera uma sobrecarga até que rápida. Então, estou bem aqui e tal, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, eu olho um negócio aqui e percebo que eu errei alguma coisa, eu não prestei atenção em alguma coisa e isso gera consequências muito ruins. E que eu vou ter que lidar agora com uma bomba que eu mesmo criei por falta de atenção e agora eu tenho que lidar com esse troço e eu não estava preparado para lidar com isso agora. E nem imaginava que precisava lidar com isso agora. Putz, isso já me dá um overload mental. Na hora, eu sinto até dor de cabeça física, né, da coisa, sabe? Me dá dor de cabeça aquilo, então eu percebo claramente que toda vez que seja por desorganização, seja por falta de atenção, seja por falta de conhecimento, ou por excesso de coisas, e aí você negligencia alguma coisa, e aí aquilo acontece, e você fala, puta, aí você percebe que você podia ter evitado, né? Mas agora já foi. E aí dá para mim, me dá uma sobrecarga, isso daí, violenta, e tira a clareza, sabe? A mente fica com esse overload, entenderam? Então pronto, acabei de dar um exemplo meu para ficar um pouco mais claro. E às vezes pode ser um acúmulo de coisa também, não precisa ser um evento só. É legal quando a gente consegue identificar o gatilho antes, né? Que o inesperado, não existe inesperado, né? Existe falta de atenção, né? O inesperado precisa de muito tempo para acontecer. Então, quando é tipo o sintoma da gripe, né? Quando tem o sintoma, a causa já está lá atrás, né? Então, conseguir... Isso é uma das coisas que eu tenho batido muito para nós, isso é coisa que a gente tem que ter cuidado. A gente fica
forte, física e emocionalmente, e acaba ficando desatento para os sinais. Porque a gente aguenta um pouco mais, né? E aí eu pelo menos, me percebi várias vezes que já tinha passado 2 meses que os sinais estavam lá gritando, bombando, e eu aguentando, e aguenta, né? E aí, quando cai, né? Desliga o disjuntor. Então, boa. Bem observado. Que eu tenho eu tenho que estar bem atento, porque eles têm uma tendência sempre de ignorar os sinais. E ficar bem por bastante tempo, só que daí quando vem, né, quando a borracha estoura, aí pode ficar bem ruim. Assim. Então acho que é um trabalho importante para nós também prestarmos atenção nos gatilhos das pessoas, para eventualmente ajudar a que eles enxerguem mais um pouco. Assim. Não é fácil, não são coisas óbvias, né? Quando a gente sabe, é óbvio, né? Mas... Sim. Para não dar essa confusão de conceitos aqui, se a gente colocasse, por exemplo, quais as ações e as reações, né? As ações seriam os gatilhos e a reação seria ali a consequência, né? Então, quais são as ações que me deixam sobrecarregado? Excesso de informação, enfim, né? Às vezes fazer uma coisa que eu não gosto, né? Então, essas ações seriam os gatilhos, porque senão pode dar essa confusão aí que o Fabiano trouxe aí de gatilhos, bem pertinente até. Não sei. Beleza. Bom, mas eu acho que vocês entenderam, né? Mas aí tragam exemplos, que aí com os exemplos fica mais claro ainda. E, assim, quem nunca fica com a mente sobrecarregada, é como a gente brincou agora há pouco tempo, não entendeu o que é pandemia, né? Você está dormindo só, porque em algum momento você vai ficar, né? Para mim, ficou claro, assim, a hora que eu li, eu já consegui identificar aqui, que a minha mente fica sobrecarregada, assim, o tempo todo. E o meu gatilho é que, apesar de eu já ter feito 1000 vezes o Intentional Life, os exercícios, eu ainda não consegui identificar o meu propósito muito específico. Eu sei que eu quero transformar a vida das pessoas, mas eu fico que eu quero fazer isso através do relacionamento das pessoas com o trabalho. Depois eu penso que eu gosto de trabalhar com performance do atleta, eu quero que ele tenha uma cabeça boa, uma vida boa e que não seja só no esporte. Porque muitos querem a performance no esporte, mas têm uma vida um lixo, e eu quero que eles tenham melhor. E depois eu penso na saúde mental dentro das empresas, ou liderança, que eu acho que é muito legal. E cada uma dessas pessoas tem uma linguagem diferente, é um público que eu vou alcançar de forma diferente, por meios diferentes. E isso ainda não consegui deixar muito claro para mim, o que eu quero. Então eu fico o tempo todo sobre isso. E aí eu fico, claro, né, sem bateria, sem energia. E outra coisa que eu ainda não me convenci é a pergunta de poder, que também, quando a gente fez esse exercício, mais de uma vez eu tive dificuldade, achei que eu tivesse achado, que seria talvez uma coisa que pudesse me ajudar, mas ainda não. Então esses são os meus gatilhos, que daí eu não consigo sair, porque a minha pergunta de poder não está tão clara. Você fica nesse looping, e aí esse looping te sobrecarrega e te desgasta. Exato. Bem claro, bem cavado. E aí, como eu estudo bastante, né? Então, eu ouço vocês, ouço Fabiano, ouço outras pessoas, aí eu olho e falo, nossa, isso aqui faz sentido, é isso. Daí eu ouço outra, não, acho que é tal coisa. E aí, não sai do lugar. Vou fazer um parênteses aqui. Comendo, tu fica ansiosa, Ale? Oi? Até quando tu tá comendo, tu fica ansiosa. Quando tu tá comendo, tu parece muito plena, assim. Quando tá comendo alguma coisa. Não, na verdade, eu acho que até consigo hoje administrar bem essa ansiedade e esse estresse. Mas eu não como por causa disso, não, viu? Eu como porque eu tenho fome mesmo. Olê, você falou essa história e me identifiquei com ela, né? Então, isso é até alguma coisa que
sei lá, talvez eu nem falasse se fosse ambiente de aluno. Mas, enfim, me identifiquei com ela. E faz muito pouco tempo que eu acho que eu consegui sair desse atoleiro, de ficar nesse looping, sabe? E faz muito pouco tempo mesmo. E hoje, quando você falou agora, que eu me toquei disso. Minha sensação, não quer dizer que vai ser assim para você, tá? Vou só colocar a minha vivência com isso. Coloquei um monte de coisa na cabeça, né? Tipo, eu tirei a cartola da cabeça e comecei a jogar coisa dentro. Pá, 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 pá. E aí, quanto mais coisa eu jogava, mais confusão gerava, e não mais clareza. E foi gerando mais confusão, mais confusão, mais confusão, mais confusão, até a hora que a confusão faz sentido. E aquilo gera uma clareza por si só. Mas demorou. E aí traz uma... Não posso dizer com certeza para todos sempre absoluta, porque pode mudar, mas momentaneamente é uma certeza absoluta, né? Então, é a clareza em meio ao caos. É como se chega uma hora, todas as peças do quebra-cabeça estão ali. E aí você vê com clareza qual é a peça que você quer jogar, qual é o caminho que você quer trilhar. Mas até todas as peças estarem ali, é uma sensação de caos crescente. Enfim, essa é a minha experiência, a minha vivência. Tá? E faz muito pouco tempo que eu encontrei paz de espírito com isso. Eu estou no caminho certo, então estou absorvendo tudo para ver se uma hora talvez me dê um norte. Pois é. Minha sensação é que você vai fazendo conexões e sinapses entre as coisas, com esse processo aparentemente confuso, e uma hora isso se resolve, sabe? Contanto que você continue na busca da resolução. E uma hora se resolve. Enfim. Legal. Obrigada. Não sei se é uma verdade absoluta isso, provavelmente não, mas funcionou assim para mim. Que mais? Pensando aqui em relação a gatilhos e tal, eu sou uma pessoa muito pragmática. E eu acho que a falta de planejamento, assim, falar em incerteza é meio chovendo molhado, né, atualmente, assim, mas não é só isso, sabe? É falta de organização, deixar as coisas para a última hora e falta de planejamento. Isso é uma coisa que chega a me deixar com falta de ar, assim, sabe? Do tipo, então vamos, mas como a gente vai fazer? Sei lá, vamos fazer. Me dá um troço, assim, o tal do troço. Legal. Mas algumas outras, mas acho que isso é bem forte para mim. Gostei, porque apareceram vários exemplos bem distintos entre si, cada um de vocês falou coisas muito diferentes, e acho que isso enriquece a percepção do grupo. Tá? Isso é importante para vocês e, claro, quando vocês forem dar a aula. Beleza? Vamos avançar. Bom, nesse nosso trabalho de desenvolvimento da sua potencialidade humana, desenvolvimento, como a gente comentou ali, do cérebro, etc., tem níveis de profundidade. Nem todo mundo quer ser PhD em física quântica. O cara quer só saber como calcula a velocidade do carro. E outro já quer desenhar um carro. E o outro quer desenhar um foguete que vai para Marte. E está tudo bem, né? As três escolhas são muito boas. Então, nesse momento, é interessante a gente deixar isso claro, tanto você como instrutor, que cada aluno vai ter uma busca. Nem todo mundo quer escalar o Everest. Às vezes o cara quer escalar uma montanha de 10 metros de altura, e está tudo bem. Né? E também para você, né? Aqui, ou seja, qual é o nível de profundidade, qual é o tamanho da montanha que você quer subir. Né? E é assim esse nosso trabalho.
né, tanto do nosso método como um todo, quanto desse módulo especificamente e essa aula especificamente. Então, nós criamos aqui 3 níveis de profundidade. O primeiro nível é um tempo para você. Hoje existe um mercado muito grande que se chama self-care. É o quê? Dar uma parada, um tempo para mim mesmo. Mas você não quer mais nada do que isso? Não, só quero isso, acabou. Tá. Ok, esse é um nível de profundidade. Então, tente perceber o seu. É que vocês são instrutores, então isso acaba ficando meio esquisito, né? Falar isso para vocês. Mas pensa no aluno, beleza? 2, você já vai elevar o seu potencial. Você não vai apenas querer um tempo para você. Você quer um tempo e depois se desenvolver. Você quer energizar, desenvolver o cérebro, desenvolver o seu corpo, enfim. E o 3, que é desenhar, projetar mindfulness na vida. Aí você está indo na profundidade máxima possível. Você vai mudar hábitos, você vai mudar estilo de vida, você vai mudar comportamento, você vai mudar tudo. Então, tem 3 níveis possíveis de profundidade. Então, aqui eu faria uma pergunta para vocês. É esquisita essa pergunta, não vai funcionar, mas eu faria essa pergunta. E aí deixaria cada aluno falar o que ele enxerga disso, o que ele vê disso, onde ele se situa, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, entenderam? Para vocês querem tudo, né? Vocês são instrutores. Então, não vai funcionar muito bem eu fazer essa pergunta para vocês. Então, minha pergunta é, ficou claro isso? E a função disso? Mas pode ser útil também para nós, porque isso é só uma condição de ser, Gus, ou uma coisa, porque tem momentos que tu, tipo assim, esse momento é o tempo para mim, não? Né? Dependendo do dia, eu não quero estar um tempo inteiro, né? Tem vezes que eu não aguento a minha cabeça, eu quero um tempo da minha própria cabeça, que eu não aguento ela. Então, senão eu tô sempre ali, né? Sempre, não aguento ficar falando comigo mesmo o tempo inteiro. Eu não paro de falar. É verdade. Não deixa de ser verdade. Diga, Sibeli, você ia falar alguma coisa? E assim, mas achei interessante o que o Fabiano trouxe também, essa reflexão, e é bacana esse ruído interno, né? E de repente o número 1 pode ser bom pra gente. Na primeira forma, quando a gente recebeu essas informações, elas vieram como se fosse assim um menu, né? E aí o aluno escolhia. E eu trabalhei mesmo dessa forma com o grupo e foi super legal. E eu sempre achei que a tendência de todos fosse responder, eu quero tudo, né? Eu quero 3. E funciona mesmo. Eu resolvi abrir o microfone aqui para dizer que esse momento, quando eu trabalhei com isso aqui, foi positivamente surpreendente, porque algumas pessoas realmente elas falaram, eu só quero um tempo para mim. Então, e tudo bem, né? A pessoa ter essa opção e ela entender isso. E aí outros não, eu quero. E aí, com o tempo que você vai conhecendo os alunos, e se forem alunos seus, você meio que já prevê o que a pessoa vai trazer, né, aqui como resposta. Foi bem legal. Eu sei que talvez não tenha trazido nada muito relevante, mas quis dizer que funciona bastante e que dá uma interação bem legal. E para nós, salvo contribuição ali do Fabiano, que acabou me surpreendendo, e de fato, né, para nós mesmos, pode ser assim, de vez em quando você precisa de um deles, né? Mas se você fosse pensar no geral, claro, você quer lá o Big Mac completo, né? Com todos os Big Mac é um horror, né? Mas enfim, se fôssemos pensar 1, 2 ou 3 ali, né? É isso. Qual a sua dúvida, Anitta? Obrigado, Sibeli. Sí. Anitta tem uma dúvida. O sea, no solamente para entender que también el objetivo, digamos, de la conversación que se va a generar acá es que yo también pueda ir localizando a los alumnos de, oye, ya quién está más interesado en mindfulness, quién, y que de ahí en adelante empiece como a enfocar alguna de las actividades de acuerdo a lo que cada uno busca. Sim, exato. Isso foi um grande, agora fazendo um parênteses, que não tem a ver com esse workshop desse modo, aí tem a ver com o nosso trabalho como um todo. Isso foi um grande pulo do gato. É óbvio, né? Quando você ouve, tá. É óbvio. Mas eu acho que eu nunca tinha
feito uma abordagem ao nosso trabalho dessa maneira, que simplifica e descomplica. Sempre achei que todo mundo que entrava na nossa escola, né, The Rose Method, tinha que querer subir o Everest. Então, o que você está fazendo aqui? Né? E hoje eu percebo que é óbvio que não. Não é todo mundo que quer subir o Everest. Aliás, são muitos poucos que vão querer subir o Everest. A maioria se contenta com a montanha e está tudo bem. Não é feio isso. Então, esse momento também é para deixar o aluno confortável com a escolha dele. Porque senão parece que se ele escolhe então você não serve. Aqui é só campeão mundial. Né? O cara que ganha só o campeonato da rua dele, onde ele mora, não serve. Tem que ser campeão mundial. Eu ganhei o campeonato contra eu e meu irmão só. Eu só ganhei do meu irmão. Tá bom, serve. Entendeu? Então, isso foi um grande pulo do gato. Tira até um peso da gente, sabe? Tira um peso. Ok? Graças. Muito bem. As pessoas, na maioria, elas têm uma vida binária. Então, basicamente, elas vivem em 2 estados mentais. Vou simplificar usando a palavra estado mental para não complicar, tá bom? Não quero usar estado de consciência, porque aí pode induzir a uma compreensão mística da coisa. Então, eu estou simplificando a linguagem de propósito, tá bom? Isso é um parênteses para você saber. A pessoa pode estar acordada e no mundo VUCA, em geral, ela está acordada, estressada, sobrecarregada, ansiosa e vai oscilando. Legal. Ou ela está dormindo. Esses 2 modus operandi cerebrais é o comum do ser humano hoje em dia. Para cada estado mental, o cérebro emite mais um determinado tipo de onda cerebral. Não quer dizer que, por exemplo, no acordado, ele emite só ondas beta. Ele emite todas, mas ele emite mais, né, prevalece mais as ondas beta. Quando ele está dormindo, prevalece mais as ondas delta. Ok? Então, agora eu vou te perguntar. Ok, esses aí são os 2 únicos que você é instrutor, né? Vai ser mais sem graça fazer essa pergunta para você. Mas quais são as outras possibilidades de estar e viver a vida? Só dormindo e acordado, estressado, sobrecarregado? O que mais existe de possibilidade? Isso aqui é uma pergunta para só gerar um pouquinho de reflexão antes de eu dar a resposta. Ok? Não tenha medo. Pode falar o que você achar. Se for bobagem, o Will te derruba da conexão. Sempre oscilamos, né? Bastante, né? Dependendo do que a gente está fazendo. Eu acho que... Tem alguém falando, mas cortou. Tá cortando, né? Não sei quem tá falando. Aline. Sou eu. Dá para me ouvir melhor aqui? Agora sim. Se não dá para ouvir, eu escrevo depois, mas todos nós, em algum momento, quando a gente baixa um pouquinho o nível de estresse, consegue entrar em ócio, relaxar, descansar, etc., tende a entrar em alfa, né? Embora seja por causa da prática e, enfim, porque já aprendemos a fazer, mas todas as pessoas, em geral, conseguem fazer isso, mesmo sem treinamento. E, enfim, entrar em outros estados só em meditação mesmo, ou em estado de desconforto. Acho que deu para captar, Aline, o que você está dizendo, apesar de ter cortado bastante, acho que deu para... Até ondas deu, né? Acho
que deu para entender, apesar de ter cortado bastante. Bom, vocês, instrutores, já são diferenciados, já entendem melhor isso aqui. Mas o aluno, em geral, o cara não sabe nada. Então, aqui vai ser sempre bastante surpreendente. Então, vamos lá. Então, vou fazer outro parênteses. Isso, hoje, me serve como pitch de venda do nosso trabalho. Isso que eu vou apresentar esse slide próximo. De uma maneira muito descomplicada, vender para ele de uma maneira muito diferente do que o que a gente está acostumado. Então, legal. 2 estados mentais de estar e viver na vida. Ok, isso é o comum. É o que nós temos a pessoa comum tem uma habilidade normalmente mais fácil de entrar nesses estados. Tá, mas quais são os outros possíveis estados treináveis para que a pessoa consiga entrar por vontade própria naquele estado mental, e não que seja uma coisa aleatória, randômica, que acontece, mas eu não domino o processo, ok? Então, existem, no total, muitos outros estados. Ou seja, temos aí 5 estados diferentes de ser e estar na vida. Então, tem o dormindo, que é representado pelas ondas delta, e tem o beta, acordado / estressado, representado pelas ondas beta. O que a Aline comentou se você treina o suficiente, você consegue entrar no estado de descontração, de relax mental, e isso é representado por uma maioria de manifestação de ondas alfa no seu cérebro. Isso, e também é possível ir mais fundo e parar totalmente a agitação mental, um silêncio mental muito grande. E isso é representado por uma maioria de ondas teta no seu cérebro. E ainda tem um outro que está no outro extremo, que são as ondas gama, que é quando o seu cérebro está processando com uma capacidade de percepção elevadíssima de funcionamento cerebral, sem geração de estresse, que são as ondas gama. Então, uma pessoa comum, ela consegue isso. Ela tem domínio sobre isso. E olhe lá, porque muitas vezes ela não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir. E a gente está falando de pessoas perfis, não estou falando de pessoas doentes, ok? O que a gente está dizendo é que a nossa abordagem, a nossa metodologia consegue treinar você para conquistar 5 estados mentais diferentes por vontade própria a hora que você quer. Ou seja, nós somos treinadores cerebrais para que você entre em estados específicos de ser e estar. Até aqui tudo bem? Legal. A maioria das soluções de mercado, que são muito boas, elas treinam o indivíduo a sair do beta e entrar no alfa, que é a descontração. É isso que a maioria dos aplicativos de meditação, a maioria das coisas que tem por aí, são treinamentos para ensinar o cara a relaxar. Por isso que as pessoas falam, preciso relaxar, preciso descontrair, preciso desconectar. O que ela está dizendo? Preciso entrar em alfa. É isso que ela está dizendo. E é isso que essas ferramentas de mercado existem, são muito boas. E depois, esse é o passo necessário para você dormir. Se você não passar pelo alfa, você não dorme. Por isso que a pessoa pilhada no 220, no beta, ela não consegue dormir. Aí ela tem que pular o alfa com remédio. Pumba! Aí ela pula e dorme. Então, nosso trabalho, o que ele faz conosco, com o ser humano? Nós conseguimos treinar esse caminho de entrar em alfa. O Will Gurk percebi que tem bom, não chega a ser um erro, mas já é uma complicação que talvez a gente não precise pôr para essa aula,
que esse do lado esquerdo, teta, sonhos lúcidos, talvez isso é uma complicação que eu acho que a gente não precisa entrar. Eu acho que isso aí complica muito. Isso aí é o Theta Healing, né? Acho que isso aí é bom a gente não entrar nesse mérito. Acho que a gente esqueceu de apagar isso agora que eu vi. A gente chegou a considerar, mas a gente tirou. Eu achei bem interessante isso que tu falou. Quer dizer, tudo que tu falou foi muito interessante, mas de uma coisa específica. A gente tem alguma referência que esses remédios, o que eles fazem são inibir essas ondas, as ondas para pular? Ou isso eu tenho um entendimento só para eu, porque eu achei muito curioso, faz total sentido, mas eu nunca eu tenho assim, tenho convicção que está certo, porque faz sentido, mas fiquei muito curioso para ver se há alguma referência que a gente possa, porque lá pelas tantas tem um cara chato, sei lá, como é que é aquele remédio para dormir? Enfim, um desses aí para dormir inibe essas ondas e a gente pula e passa direto lá para delta. Não quis entrar muito no mérito de remédio, né? Então eu dei mais como um exemplo comparativo, mas não como um detalhe específico sobre o remédio em si, tá? Beleza. Então esse é o caminho possível. E é por isso que as pessoas confundem o nosso trabalho com relaxamento, porque é uma via possível. Só que nós treinamos o indivíduo a entrar na descontração, o alfa, e optar para onde ele quer ir depois. Se ele quer ir para dormir, geração de ondas delta, ou se ele quer ir para um outro caminho, de mais lucidez, onde ele gera ondas teta, que é o silêncio mental absoluto, e depois ele tem um salto, uma explosão cerebral do teta para o gama, que é uma percepção elevada, um processamento cerebral elevadíssimo. Vocês estão vendo que eu não estou falando processamento mental, né? Processamento cerebral elevadíssimo, que é o gama. Quando a gente explica desse jeito, eu estou explicando meditação, eu estou explicando relax, eu estou explicando samadhi, sem usar termo complicado. Estou usando terminologia que qualquer um entende. Oi? Isso é mais de 25, não é mais de 30, talvez eu esteja com a referência errada. Na minha cabeça era entre 30 e 70 o range de ondas gama, mas eu varia muito de acordo com o estudo, Fabiano, cada um fala uma coisa. Tá. Tem essas coisas, tem uma zona cinza aí. A gente tentou ser um pouco mais abarcante, né? Mas vale isso que o Fabiano falou, você saber. Pode ser que tenha alguém que tenha referência do 30. Tá? Então, olha que louco isso daqui. Né? O jeito de explicar o que fazemos. A gente treina você a desenvolver uma habilidade por vontade própria de entrar em 5 possíveis estados mentais e não mais em 2. Então, quando você quer desconectar do trabalho, descansar, descontrair a mente, pumba! O que você faz? O que a gente tem? Faz Pranayama, Yoga Nidra. Yoga Nidra é a ferramenta top para entrar em alfa. E alfa é a abstração dos sentidos. Da abstração dos sentidos, você pode pular para dormir. Aí você vai para o delta. Mas, como é que a gente fala na nossa frase de segurança? Permaneça lúcido e acordado. E aí depois a gente senta, mantendo o estado de Yoga Nidra. Você senta, mantendo o estado de Yoga Nidra. O que quer dizer isso? Está mantendo o alfa. Está mantendo prioridade de ondas alfas no seu cérebro. Se você desperta muito, você volta para o beta. Legal, está mantendo o alfa. Agora eu vou treinar silenciar a mente por completo e absoluto, teta. Início da meditação. E depois, se tiver a capacidade, vai treinar para gerar gama, além da meditação. Mas a gente não vai usar esses termos complicados de samadhi, meditação. Meditação dá até para usar.
Mas samadhi de jeito nenhum. Ok? Então, isso aqui é o que acontece biologicamente. Quando a gente fala desse jeito, é muito legal, porque eu já estou mostrando que, essas soluções que tem aí fora são muito boas. Eles treinam você a entrar em alfa. Muito legal. Muito bom. A gente vai além. Ou seja, por isso que chama Beyond. Então, Stress and Well-being. Onde você consegue gerenciar estresse e well-being? Entrando em alfa. Legal, resolvi a primeira etapa. Só que eu quero mais. Eu quero performance sustentável, quero potencialidade, desempenho, mas sem gerar estresse. Aí você tem que treinar o caminho da direita. Você vai para o teta, vai para o gama. Sacaram? E é por isso que a gente comentou que esse módulo agora tem uma pincelada de biohacking. Testei esse pitch aqui para não praticantes. Pessoas que não sabem nada do nosso trabalho. A pessoa pirou, ficou maluco. Tipo, nossa, agora eu entendi o que você faz. Diga, Tiziano. Bem, achei fantástico aqui, realmente ele quebra paradigmas e coloca a gente num outro nível. Mas pergunta que vai aparecer, certamente, talvez já tenha aparecido para você. Tá, então você está me vendendo um programa que me leva para o estado gama. Como é que eu faço para entrar em estado gama? Quanto tempo? Bom, primeiro vamos conquistar o alfa primeiro. Depois que você conquistar o alfa, a gente vai treinar o teta. E a gente vai treinar o delta. Depois que você conquistar isso, a gente vai entrar o gama. É assim que eu respondo. Tem um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Daniel Spencer, se eu não me engano. Ele diz que as ondas gama são identificadas no cérebro quando a pessoa vivencia estados expandidos de consciência e também quando vivencia estados de felicidade, plenitude e compaixão, que ele citou. E aí eu lembrei da relação, né, um estado de luz, felicidade, que alguém descreve o samadhi, né, como um estado de felicidade inefável. Legal. Acho que fez sentido. É, uma boa relação. E olha que louco, né? Como quando a gente olha por um aspecto biológico, como as coisas fazem mais sentido, né, cientificamente, biologicamente. Você está lá no estado de silencião mental total. Pum, silêncio. Tela preta. De repente, uma aceleração cerebral violentíssima. Gama. Né? Isso que a Adê falou. Uma explosão de luz, de não sei o quê, não sei das quantas. Faz sentido, né? Biologicamente, a vivência. Né? Você está num silêncio ali total, tela preta, de repente, pumba. Negócio aceleradíssimo aparecendo. Interessante, né? Então, isso aqui foi uma baita modificação que a gente fez nesse módulo 1. A gente trouxe um nível de profundidade para a coisa muito maior. E agora... porque o que começou, eu senti poucos casos, mas aconteceu. No módulo 1, algumas pessoas muito estudadas, muito espertas, aqui em Nova York, eles começaram a achar que estava básico o módulo 1. E aí isso começou a me incomodar, né? Aí eu falei, Will, precisamos ir além. Porque tem gente achando básico. É pouco, tá? Tipo, 100 pessoas, tinham 2 falaram isso. E o resto amor. Tá, mas esses 2 me incomodam, né? E aí a gente foi atrás. E aí a gente desenvolveu assim, a raciocínio, tiveram que ampliar o módulo e aí, enfim, resultou no novo módulo. Beleza? Ok. E isso dá para medir, né? Então, se alguém não sabe como é que mede isso e tal, são os equipamentos de EEG, né? Electroencephalogram. E tem esses portáteis, dá para fazer em casa, mas eles não medem tudo, eles medem uma parte das ondas cerebrais. O ideal mesmo é aquele
de laboratório que mede um monte de pontos na cabeça, que mede um monte de áreas do cérebro. Aí é o ideal. Tá? Mas na falta daquilo, esses headbands de casa quebram um galho. Tá? Mas eles não são perfeitos, tá? É bom que você saiba disso. Eles não são perfeitos. São bem limitados até. Joia. Então, esse é um treinamento básico que nós fazemos, o inicial, que é conduzir você do estado de estresse, ansiedade ou mente sobrecarregada para um estado de mente relaxada e descontraída. E isso nos conduz, nos traz para o entendimento da fisiologia do estresse. Né, da fisiologia do estresse. Quando a gente está num estado de mais descontração, etc., nós tendemos a gerar mais as ondas alfa. Quando a gente está no estado de luta e fuga o tempo todo, igual a estresse, você está gerando constantemente, num ciclo vicioso, ondas beta. E temos o nosso sistema nervoso. Então, tem o sistema nervoso simpático, que está atrelado ao estresse. Temos o sistema nervoso parasimpático, que está associado a um estado mais relax. Então, quando a gente treina a pessoa a adquirir a habilidade de entrar, de produzir mais ondas alfa no cérebro dele, você está treinando o sistema nervoso para ficar mais para o lado do sistema parasimpático. E aí tem um monte de ferramentas nossas que nós utilizamos para isso. Tá bem? Então, isso daqui, não queremos entrar numa hiper profundidade nesse assunto, é só uma pincelada para a pessoa entender que, treinando a pessoa a entrar em relaxamento, entrar em produção maior de ondas alfa, isso estimula o sistema parasimpático, que é o que contrapõe o sistema do estresse. Beleza? Alguma dúvida? Isso aqui é para passar rápido, só para dar uma pincelada mesmo. Quer acrescentar alguma coisa, Will? Perfeito, a pincelada mesmo, porque nós somos médicos, o Milton fica explicando durante 2 horas o sistema simpático, parasimpático. A ideia aqui é só trazer uma referência de como as nossas técnicas atuam de forma sistêmica, né, e não só de uma forma isolada. Joia, legal. E qual é o impacto disso no sistema nervoso? Muito bem. E o trabalho como um todo, né, desse sistema todo, desse framework como um todo, atua sobre esse procedimento, esse processo de diminuição do estresse, aumento do bem-estar, e agora ir além, que é depois que você conquista isso, você conquista essa habilidade do alfa, você vai além e começa a desenvolver mesmo a sua potencialidade. Legal. Então, aqui é o momento da gente fazer um exercício, fazer uma pequena prática. Então, vamos lá. Bom, a gente tem que considerar que você vai aplicar isso em empresa. E muitas vezes na empresa, o cara nunca fez uma respiração completa. Tá? Então, a gente percebeu que precisava passar por esse beabazão aqui. Então, segure aí que você já sabe que essa respiração completa, óbvio. Mas para a gente fazer o protocolo completo aqui do workshop, para você também se habituar a fazer isso aqui, ficar gravado também, vamos lá. Então, aqui é o momento que você vai ensinar o processo da respiração completa e profunda. Você vai se deparar com muita gente, nunca fez isso, não sabe o que é isso. E, às vezes, você vai se deparar com um aluno que sabe o que é a respiração completa, mas não nessa contextualização. Então, para ele, a significância desse exercício vai ser maior. Legal? Então, vamos lá. Você com as pernas cruzadas, deixa a coluna reta, busque deixar a fisionomia descontraída, os olhos fechados. A música está sendo transmitida, né?
Tranquilo? Tá, legal. Então, eu quero que você preste mais atenção de agora em diante na sua respiração. Busque deixar a respiração exclusivamente nasal durante esse exercício. Inspire e expire exclusivamente pelas narinas. Quando inspirar, busque encher a parte baixa dos pulmões. E para isso, você precisa empurrar o abdômen para fora. Então, inspire e expanda para fora o abdômen. E ao expirar, retraia. Puxe o abdômen para dentro. Essa é a respiração baixa. Vamos passar para a parte intermediária dos pulmões. Para isso, o treinamento vai ser de expansão, dilatação lateral das costelas. Então, conscientize-se das costelas. Se você ainda é iniciante, pode colocar as mãos sobre as costelas. Ao inspirar, busque empurrar as suas mãos para fora, para os lados, como se fosse, e de fato, dilatando as costelas. E ao expirar, descontraia, relaxando os músculos envolvidos nesse processo respiratório. Essa é a respiração medial. Por fim, a respiração alta, que é a comum, que todo mundo faz. Então, ao inspirar, você enche apenas o tórax, parte alta dos pulmões, e ao expirar, esvazia. A respiração completa é constituída dessas 3 etapas seguidas de uma maneira contínua. Então, inspire, projetando o abdômen para fora, enchendo a parte baixa dos pulmões. Continue no mesmo inspiração, inflando a parte medial, dilatando lateralmente as costelas. E, mais uma vez, continue na mesma fluidez, enchendo a parte alta dos pulmões. Segure o ar por alguns instantes e, ao expirar, faça-o de maneira inversa, expirando completamente o ar. E vamos a uma última respiração completa. Agora, treine por você mesmo. Ao expirar, encerre esse exercício. Abra os olhos e vamos passar para a etapa seguinte do nosso workshop. Muito bem. Basicamente, esse é o processo que você fez, um elemento visual, um processo de inflar completamente os pulmões. Essa é a ideia da respiração completa. Você veja que tem a parte de baixo dos pulmões, são os diafragmas que apoiam embaixo dos pulmões. Ele desce quando você empurra o abdômen para fora. Então é importante que você observe bem isso. Se você não usa a respiração completa, usa só a respiração alta, isso não treina a geração de ondas alfa. Então é importante que você domine ou a respiração baixa ou a completa, porque isso vai ser fundamental para que esse processo ocorra, tá bem? Legal. Ops. Pode ignorar. Oi? Não, para você ignorar aqui, metrônomo. Já parou. Tá bom. Ok. Legal. Bom. HRV, não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas HRV é Heart Rate Variability, certo? Então veja esse gráfico que está aqui na tela. Quando você tem uma respiração errática de qualquer jeito, isso gera um padrão de batimento cardíaco, né? Ou seja, heart rate variability, também inconsistente, errático também. E até mesmo a pressão sanguínea também fica errática.
Quando você adota uma respiração profunda, ritmada, consistentemente, automaticamente isso vai interferindo na forma com que ocorre os batimentos cardíacos, criando o que está sendo indicado por coerência, que é um formato de uma senoide no Heart Rate Variability. Então, isso dá para medir também. Isso também dá para medir e é um belo indicador de estresse, um belo indicador se a pessoa adquiriu a habilidade de sair do beta e entrar no alfa. Tá bom? Isso aqui é só um exemplo para você saber, e existem devices que fazem isso, tá? Existe um monte hoje. Existem uns de dedo, existem uns de pulso, existe um monte. Uma curiosidade que pode ser interessante para saber. Eu sou hipertenso desde muito jovem. Eu sou hipertenso desde os 20 anos por uma questão genética. Meu pai é hipertenso, meu irmão é hipertenso, todos desde os 20. E, óbvio, hipertensão é uma doença que não tem cura, né? Eu continuo hipertenso. Mas eu passei, depois de que eu comecei a praticar o método, 10 anos sem tomar remédio. Eu voltei a tomar remédio recentemente. Então, eu tomei remédio dos 20 aos 25, mais ou menos, e depois dos 25 aos 35 eu suspendi o remédio, óbvio, com acompanhamento médico e manutenção anual dos exames, né? Mas eu passei 10 anos sem tomar remédio, que certamente me dará um bônus aí de longevidade significativo. Não teria como, mas tenho certeza de que ocorrerá. Legal. E esse exemplo aqui é tal como aquele exemplo que a gente deu do sistema nervoso. A gente não quer entrar no mérito como se a gente fosse aqui um médico, né? Não é nada disso. Mas é para a pessoa entender biologicamente o que vai acontecendo no corpo dela. Então a gente mostrou o sistema nervoso e agora mostramos esse outro indicador que é o HRV. Quer complementar alguma coisa, Will? Não, Gus, gostei da palavra ilustração. A melhor forma da gente trazer isso aqui é só para deixar a coisa desenhada, né? Para entender as modificações que ocorrem quando praticamos as técnicas que a gente ensina. Boa. E essa coerência que aqui está é uma das razões pelas quais o nosso aluno chega estressadão à aula e sai pisando nas nuvens, sai se sentindo muito bem. Porque ele gerou essa coerência da respiração, da variabilidade do batimento cardíaco, da pressão, né, arterial e do sistema nervoso parasimpático. É por isso. Então, a gente trouxe isso para ilustrar a razão pela qual isso funciona e chega o cara no final da aula. Por isso que uma aula é transformadora. E porque o cara sai se sentindo muito melhor. Eu não entendi o tempo no gráfico ali na linha de baixo do tempo. Está transcorrendo o tempo, né? Aí a pessoa começa a tentar fazer a respiração. Não consigo fazer direito, aí estou melhorando, estou fazendo, e aos poucos, aquela coisa muito errática, ela vai entrando nessa senoide mais adequada para esse funcionamento biológico. Entendeu? É só uma demonstração do processo de adequação da coerência da respiração com batimento cardíaco e pressão arterial, entendeu? É só uma ilustração. Que ela precisa respirar no mínimo 5 minutos dessa forma para... Também tem isso. Se regule. Foi isso que eu entendi, não é isso? Também tem isso. Não é instantâneo, né? Não vai acontecer em 30 segundos. Tem um tempo bem observado. É que aí é que tá, do 0 aos 300 segundos, a respiração também está variando bastante. Você tem que imaginar que a gente está partindo do pressuposto nosso, né? Que nós somos instrutores, já dominamos esse troço todo. Você tem que imaginar um leigo. Começou hoje.
como é que ele vai respirar? É tudo bagunçado e, na melhor das hipóteses, em 5 minutos ele vai estar funcionando bonitinho. Entendeu? Então, isso aqui está considerando esse aspecto que a Denise falou e esse aspecto do cara que não domina ainda aquele. Está tentando. Estou tentando até conseguir. Estava pesquisando sobre HIV outro dia e tem vários números citados, né? Tem autor que cita que a pessoa precisa respirar no mínimo 5 minutos para regular o HIV, e tem autor que fala que alguns segundos de respiração ritmada normal, né? No mesmo ritmo, não é ritmada como a gente conhece, já é suficiente para que a pessoa regule o HIV. Então, eu vou de 5 minutos, é melhor garantir. E até para a nossa experiência, né? Quando a gente está ali fazendo um pranayama de 5 minutos, você já começa a sentir uma diferença de sensação. Ok? Bom, e o segundo tipo de exercício, de novo, pode ser que a pessoa nunca tenha feito um Yoga Nidra na vida. Tá? Então a gente está chamando aqui de exercício de abstração dos sentidos como uma segunda ferramenta para conduzir a pessoa desse modo operandi mais agitado, confuso, estressado, para uma sensação mais agradável. Tá? Então, vamos fazer rapidão, que a gente está ficando meio sem tempo, mas também estamos no final. Vamos fazer aqui 2 minutinhos de exercício de abstração dos sentidos. Então, recoste-se na cadeira, na poltrona onde você se encontra nesse momento, de uma forma bem agradável e confortável, de uma maneira que você não precise mais se mover até o final desses poucos minutinhos de exercício. Feche os olhos, descontraia a face. E lembre-se de manter-se lúcido e acordado o tempo todo, ouvindo tudo o que quiser, para filtrar e assimilar somente aquilo que desejar. Vamos proceder com uma descontração completa e absoluta dos músculos, articulações, nervos e órgãos internos. Preste atenção nos seus pés. Observe se você está tensionando os dedos dos pés ou o pé em si. Se estiver, solte. Garanta que o seu pé está completamente solto e abandonado. Solte as pernas por completo também. Quadris. Solte o abdômen. Descontraia mais o processo respiratório, aprofundando e suavizando a respiração. Solte o tronco todo e os órgãos internos. Veja se você está tensionando os ombros. Se estiver, solte. Solte os braços. Agora perceba as mãos. Veja se, por acaso, você não está contraindo os dedos involuntariamente. Se você estiver, coloque as mãos de uma maneira que as mãos e os dedos fiquem absolutamente soltos e descontraídos. Solte o pescoço. Solte a cabeça. Toda a musculatura facial. Preste uma atenção redobrada na mandíbula, na boca. E veja se você está contraindo a mandíbula. Se estiver, solte. Solte a língua, os lábios. Solte-se por completo. A ideia é que você sinta-se tão leve agora que tenha a sensação de flutuar, de estar muito, muito leve. Por hoje, traga aos poucos a atenção e a consciência de volta aos 5 sentidos, ativando o seu corpo
parte a parte, sentido a sentido, até que você consiga movimentar o corpo totalmente. As mãos, os pés, os braços e as pernas. Espreguice e retorne por completo desse exercício. Muito bem. Finalizamos esses 2 exercícios que são fundamentais para você compreender, pelo menos, esse terceiro estado mental, que é o dessa descontração absoluta, que é exatamente como deveríamos estar agora, após esses 2 exercícios. Legal. Esses foram os takeaways de hoje. E o desafio da semana será esse desafio de treinar esses respiratórios durante 7 dias. Você, como instrutor, você sabe fazer isso, então é tranquilo. Mas para os nossos alunos, lembrando que você pode estar numa empresa, você pode estar com gente que nunca praticou, enfim. Então aí vem aquela mesma ideia que nós lançamos na semana passada, no workshop passado. Nós queremos que vocês gravem sequência, um desafio de 7 dias de respiração. Quanto tempo? X. Não pode ser 30 minutos, né? Sei lá, de 5 a 10 por dia. E você bola os respiratórios que você quiser. Dia a dia você pode ir mudando, enfim. Você faz do jeito que você achar interessante, agora que você já sabe a lógica da coisa. Aí você grava muito bem gravado, muito boa qualidade, com música que não tenha problema de direito autoral, royalty free. E muito em breve, assim que estiver prontinho essa ferramenta na plataforma, a gente vai subir todo esse material, e aí o aluno que estiver fazendo a aula, termina, ele pode adotar o desafio e fazer esse desafio com as aulas gravadinhas, prontinhas ali. Enfim, isso aí também faz parte dessa evolução que a gente está imaginando, ter essa ferramenta tecnológica acoplada que ajuda na entrega, ajuda com esses desafios, ajuda no acompanhamento dos desafios, enfim. Foi como eu comentei no workshop passado, foi uma coisa que a gente foi recebendo muitos feedbacks ao longo do tempo, que estava faltando isso, né? Então, tá bom, tá faltando, então vamos desenvolver. Muito bem. Highlights de hoje, reflexões, insights que você teve. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Queríamos ouvir um pouquinho de vocês. Gus, nos slides que a gente vai pegar, tem referências para a gente poder se aprofundar, estudar um pouquinho sobre até essa nomenclatura, ou para entender um pouquinho mais, para a gente passar o conteúdo com maior segurança? Nós trouxemos muito disso de um treinamento que nós fizemos com o Milton. Então, fizemos um treinamento de alguns meses com o Milton. Então, se tiverem a oportunidade, a vontade, recomendo fortemente, contratem esse treinamento dele. Foi muito bom. Inclusive, esse insight, essa sacada dessa aula, veio no meio desse treinamento com o Milton, né? Um belo dia lá, a gente foi vendo, é aquilo que eu estava falando para ler. Você vai jogando um monte de informação dentro da cachola, e uma hora aquela informação, ela faz sentido. E aí você fala, tá aqui. Então, aconteceu esse processo durante o treinamento aí com o Milton. Então, ali é a fonte que nós extraímos as bases para isso daqui, e o Milton tem um monte de fontes que ele usa, né? A gente tem isso listado, eu faço as fontes que ele usa. De alguns PDF ele mandou para a gente, de estudos que ele sustentou, até para a gente entender como é que funciona o mecanismo aí de descontração, por onde parte. Só
acho que seria legal a gente só checar se a gente pode, com ele, se a gente pode compartilhar. Acho que o material dele não, né? A gente pode citar só, tipo, a fonte, eu acho. Mas eu acho que compartilhar o material dele, acho que é zoado, né? Porque mas, Laurinha, com relação a sistema parasimpático e sistema simpático e HIV e ondas cerebrais, você encontra um monte de coisa aberta na internet, que aqui a gente conectou tudo de uma forma muito... onde a gente conta uma história muito bem contada, mas todo esse conhecimento está aberto e disponível para qualquer pessoa ver, tá? É bem fácil de você estudar. Claro que você vai ter que achar uma fonte confiável e tudo mais. Eu posso ver se eu acho alguns exemplos, que eu já estudo isso há bastante tempo, então eu vou pegando fonte, livro, tem um montão de coisa. Na verdade, eu evito até me basear num só estudo, nesse caso, né? Alguém dizendo que tem no livro do Joris, sobre estresse. Pronto, já tem uma referência confiável, Jojó. E quando tiver o livro do Milton, né, também, os livros do Milton também dá para usar de lá. E a gente tem que lembrar que o Milton é médico também, então também ele é uma fonte em si. Né? Legal. O que mais? O que foi para você uma grande sacada hoje, um grande highlight? Para mim, estarmos em rede, ter esse grupo, foi um grande highlight. A aula é incrível, mas por compartilhar já surgem algumas luzes. Inclusive, a Rezinha já se prontificou para me ajudar aí no meu propósito, já marcamos. Então, muito legal fazer parte do grupo. E eu acho que os alunos também têm essa sensação. Todas as vezes que eu dou, toda aula, algum aluno fala que bom ter o grupo, que bom aprender com fulano. Cicrano falou tal coisa, isso me ajudou. E a gente acaba passando por esse processo também. Então, essa para mim foi o highlight de hoje. Obrigada, Rê. Para mim foi... Gostei muito dessa modificação que vocês fizeram. Acho que ficou mais claro para quem não tem essa familiaridade com esses termos, como a Laurinha falou. Acho que ficou mais claro. Gostei bastante. E uma das formas de nós vendermos, mais uma das formas para vender o trabalho, né? Então, gostei bastante. Obrigada, gente. Legal. O insight que eu tive foi que essa deve ser a melhor aula para usar para uma primeira aula de apresentação, assim, porque ela não é muito complexa, é bem objetiva e tem aquele fator uau, né? Tem o fator uau mesmo. Até agora, teve uma pessoa que eu fiz essa apresentação que fala, já sabia de tudo isso. Tipo, não vi ainda, não aconteceu ainda. Eu acho que a gente conseguiu trazer alguns termos que são médicos, termos que são da neurociência, de uma forma leve, associada a coisa que a pessoa pode atuar na hora, sabe? Eu apresentei isso para uma empresa semana passada, o diretor ficou impressionado com o efeito da técnica, porque foi bem contextualizado as mudanças que aquela técnica podia fazer nele. Então, acho que a gente fecha algumas pontas e com um embasamento da neurociência, científico, coisas que já são estudadas há muito tempo. Né? Então, acho que foi bem ilustrativo. Quer falar alguma coisa? Duas dúvidas. Sobre esse gadget que mede as ondas cerebrais, você falou que esse Muse ele é o mais fraquinho de todos e que existem uns mais complexos. E você sabe me dizer se algum deles mede o HRV? Eles não medem HRV, né? Eles medem... Quer dizer, tem alguns até que medem. Mas eles medem as ondas cerebrais, né? EEG. Para medir HRV, ele tem que ter um sensor que é um ECG, é o sensor. Então, tem uns anéis, assim, tem um que é o Aura Ring, tem uns straps de pulso, tem alguns relógios que medem isso. HRV? Apple Watch? O Will está escrevendo aqui. Que legal, tá bom. Deve existir uma relação entre HRV e
E as ondas cerebrais, né? De teta e... Sim, essa é uma extrapolação nossa, ou seja, sem medir cérebro, dá para estimar o que está acontecendo no cérebro. Entendi, que legal. Tá, e a dúvida seguinte esse é um módulo completamente novo, não é? Ele não substitui nenhum, desculpa, ele é um workshop completamente novo, ele não substitui nenhum do anterior, então o módulo 2 passa... 100% novo, esse workshop de hoje não tinha realmente na primeira versão do módulo 1, tá? Então o módulo 1 passa a ter 7 workshops. 7 workshops. E essa historinha dos estados mentais, ela vai permear agora os outros workshops, sacou? Porque essa historinha agora, ela tem um fio, ela tem um storyline que conecta os demais. Tá bom. Obrigada. Só para vocês saberem uma informação sobre o Muse, tá? O Muse, ele era um potencial parceiro, porque eles tinham um SDK, que é enfim, eles tinham uma interface aberta para a gente se conectar e, por exemplo, a nossa plataforma, a gente queria conectar o Muse nela. Mas, no início do ano, o Muse fechou as portas. E eles agora são autossuficientes e eles vendem programas corporativos de wellness. Então, hoje, o Muse é um concorrente nosso, não é mais um parceiro. Então, eu parei de divulgar o Muse, porque eles se tornaram concorrentes. Eles não estão abertos mais a nenhum tipo de parceria, eles se fecharam. E eles estão se tornando autossuficientes nesse sentido. Então, hoje eles vão para a empresa e eles vendem o equipamento e aulas gravadas, no caso, para a transformação corporativa. Tá? Então, só para vocês saberem, Muse hoje é um concorrente nosso. Gus, mas só por curiosidade, porque a minha irmã está vendo nos Estados Unidos e eu ia pedir para ela trazer um Muse para mim. Então, você acha que não vale a pena? Para uso próprio, tudo bem. Não tem problema nenhum. Acho que não tem problema nenhum. Assim, como instituição, o Muse, ele começa a conflitar, né? Mas, para usos isolados, não tem problema. Eu também tenho Muse, né? E a gente está estudando aqui milhões de tecnologias, todas que vocês possam imaginar. Estou comprando tudo aqui, testando tudo, para ver quais são as tecnologias que a gente vai integrar, no caso, lá da nossa plataforma, né? O Muse não vai ser mais, até porque eles não deixam mais, né? Está fechado. Então, a gente está estudando muitas soluções. Tem soluções muito malucas hoje, de tudo quanto é tipo. Então, a gente está estudando um monte para ver qual que é a mais viável, a mais fácil, a que mais prática também. Tem que ser prática, né? Uma coisa que eu descobri com o Muse é que ele não é muito prático, sabe? Ele enche o saco, fica calibrando, é meio chato. Então, enfim, mas até então era o que tinha de melhor. Mas já tem outras tecnologias, tá? Por exemplo, tem uma outra que eu comprei faz pouco tempo. Esqueci o nome dela. Nossa, esqueci completamente o nome dela. Enfim. Fnears. A Fnears já é um tipo de tecnologia, né? Que aí a gente comprou uma que inclusive está atrasada para chegar, que aí é um outro sistema, né? Que é mais evoluído do que o do Muse. Mas tem uma que é parecida com a do Muse, esqueci o nome. Chegou por pouco tempo aqui. Enfim, depois eu pego o nome aqui e passo para você. Essa outra dá para comprar também, tá? A Brainco. É um concorrente do Muse. Essa daí, Muse é canadense, né? E Brainco é daqui de Boston. Mas é um concorrente do Muse. Mas enfim, se for usar para você, Lari, não tem problema, compra Muse mesmo, pronto. Mas assim, antes eu divulgava, colocava no meu Instagram, agora já não estou mais fazendo.
Isso aí, galera. Foi muito bom, divertido. E semana que vem tem mais. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Na verdade, sim. É que eu vou dando uma olhada ali, desculpa. Essa era a aula Mindfulness e Meditação, né? Mais ou menos a aula Mindfulness e Meditação que a gente tinha. Daí acho que ela juntou elementos. Eu também achei que ficou excelente. Mas, de uma certa forma, ela existia já, essa aula, né? Porque eu trabalhei, inclusive com o menu ali, né? Com as ondas mentais, tudo. E foi bem divertido. Só que essa aula, eu tive que dividir as 2 vezes que eu trabalhei com ela, eu necessariamente dei essa aula em 2 aulas. Eu já sabia que não ia rolar daí uma aula, e daí ela acabou ficando bem profunda, porque e a galera super participou, foi bem legal, e na hora das ondas mentais não adianta, tem que se preparar, porque eles fazem pergunta mesmo. E do jeito que vinha as ondas mentais ali, da forma como vinha desenhado, assim, tava ali, ou você não usava aquele slide, ou você se preparava para apresentar aquilo. Mas era essa aula, né, a de Mindfulness e Meditação, que daí ela ainda vai, eu não é que tem a próxima é a de Mindfulness e Meditação. Tem algumas coisinhas daquela aula que a gente puxou para essa, mas bem pouquinho, né, como os níveis de profundidade e tal. Mas a maior parte dessa aula é nova, tipo 90% é novo. E na outra é aquela antiga aula, mas também modificada, turbinada. Então eu acho bem legal, porque acho que de uma certa forma, intuitivamente, eu acabei trabalhando um pouco, assim, porque eu separei um pouco essa parte e acho que funcionou, assim, foi legal. Daí eu até fui olhar lá agora. Desculpa aí que eu me demorei para... Sem problema. Mas isso aí, valeu, bem legal. Achei que ficou excelente, vai ficar mais gostoso de aplicar. Vai ficar bem legal. Beleza. Valeu. Legal, gente. Um abração para vocês. Até mais. Valeu. Obrigada. Gracias. Tchau, tchau.